Opa, belezinha? Professor Pinguim aqui mais uma vez para te mostrar o que os vestibulares cobraram nos últimos anos. Agora chegou a vez da Unicamp, segunda fase. Eu fiz um estudo dos últimos 6 anos para te mostrar tudo que a Unicamp gosta de cobrar e que tipo de questão sempre aparece. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender tudinho. Vamos lá! Lembrando que você pode baixar esse PDF em algum link aqui na descrição, recebendo pelo Messenger do Facebook ou também por e-mail, tá legal? Isso aqui é a capa do e-book, né? Eu peguei a Unicamp segunda fase e aqui eu escrevi um texto para poder te orientar. Mas depois você lê esse Paranauê aqui, tá bom? Eu só faço esse texto, moçada, para você poder se orientar depois, tá? Mas o que eu vou te mostrar mesmo é o que caiu em cada ano. Veja, ó, aqui em 2019 houve uma questão aí de MUV, cinemática pura, né? Clássica, uma de gravitação misturando com quantidade de movimento, com um sistema isolado, que é bem legal de estudar isso daí. Tivemos uma questão aqui falando sobre termodinâmica, uma outra sobre ondulatória, tubo sonoro, com movimento harmônico simples, que não foi tão simples assim, tá legal? E aqui uma questão com um assunto que é difícil de cair, falando sobre capacitor, né? E aqui usando a lei dos nós e a lei das malhas, do estudo de circuito simples de Kirchhoff, tá bom? Então isso aqui foi até a questão número 5. A questão 6 já cobrava aqui, cobrava não, ele forneceu uma fórmula aqui para você usar e era só, moçada, colocar os números. Não precisava saber decorado nem essa fórmula aqui e nem essa daqui, ó. Também que eu passei batido, esqueci de falar. Essa aqui do movimento harmônico simples, tá bom? Beleza? As outras fórmulas que estão aqui são fórmulas conhecidas das pessoas, não foi tão complicado assim, beleza? Isso foi Unicamp, segunda fase, 2019. Na segunda fase de 2018, meus amigos, caiu o seguinte, vou te mostrar, ó. Veja que aqui eu tenho uma questão que fala sobre um assunto básico e um assunto não tão básico. É tudo cinemática, só que composição dos movimentos nem todo mundo estuda direitinho, tá legal? Então foi um item meio difícil. Já na questão 2, ele misturou a hidrostática, que é a parte de empuxo, a força empuxo, com conservação da quantidade de movimento tão cobrada pelas provas, tá? Na questão do número 3, olha o que a gente teve. Dinâmica básica juntamente com trabalho básico, trabalho de força constante, tá? Uma questão bem clássica essa daí. Já na questão número 4 aqui, nós tivemos dilatação térmica volumétrica e uma questão com fórmula fornecida. Você que sabe como é que a Unicamp trabalha, você sabe que ela gosta de cobrar, assim como a FUVEST, na segunda fase, questões com fórmulas estranhas, de assuntos que o aluno parece que nunca viu na vida, e não viu mesmo. Mas geralmente é só para você colocar os números lá, usar e ficar de boa. Acerta a conta, hein? Pelo amor de Deus. Já na questão de número 5, meu amigo, nós temos aqui eletrodinâmica, velocidade média e a fórmula do Edu falando a relação entre campo elétrico, distância e a DDP entre dois pontos. Para fechar, então, 2018, misturando ótica com ondulatória. Meu amigo, essa provinha não estava assim tão complexa de conteúdo não, né? Tranquilo? A prova de 2017 da Unicamp segunda fase estava um pouquinho mais periclitante, um pouquinho mais difícil, digamos assim. Vou te mostrar todos os conteúdos que caíram. Ó, olha que massa, ó. Na primeira questão, para variar, gente, a Unicamp cobrou o item de velocidade média, veja, para variar. Só que ela misturou com a terceira lei de Kepler, que relaciona o raio médio da órbita de um planeta com o seu período de translação. Na questão número 2, uma questão já mais clássica, relacionando energia mecânica com sistema isolado, só que usando o coeficiente de restituição, que também é uma coisa que nem todo mundo estuda. Saber usar a conservação da quantidade de movimento é básico, mas saber usar coeficiente de restituição não é tão básico assim, eu te garanto, tá? Já na questão número 3, veja, conservação de energia mecânica de novo, agora relacionando com a chamada resultante centrípeta, falando de movimento angular, falando de peso. Então, uma questão um pouco mais densa em termos de conteúdo. Tinha que saber várias formulinhas lá. Belezinha? Questão número 3. A número 4, nós temos aqui, falando sobre energia cinética. Esta fórmula aqui, que tem uma galera que vai para o ensino médio
sem saber essa relação aqui direito, que intensidade de uma radiação é a potência da radiação pela área que ela está passando. Potência por área, beleza? Muito bem. A potência mecânica, que pode ir aqui em cima, inclusive, e o rendimento, que é potência útil por potência total. Uma questão mais densa também. Aliás, esse ano não estava assim tão simples de conteúdo, não. Veja a questão 5. Ó. Nós tratamos aqui de teorema da energia cinética, o famoso TEC que eu tanto gosto, relacionando ainda com o trabalho da força elétrica. Carga vezes a DDP, beleza? E aqui, para variar, uma questão com fórmula conhecida. Conhecida não, com fórmula fornecida. E, aliás, não conhecida pelos alunos, né? Mas tudo bem. Pega a fórmula, aplica os dados, que está de boa. E no item, um outro item aqui, você tinha que calcular o coeficiente angular de uma reta de uma equação super tosca que estava no enunciado, que eu nem reproduzi aqui para não assustar. Mas era um item um pouco mais difícil, porque a equação é feia. Você tinha que calcular só o coeficiente angular, mas a equação era muito feia, tá? Muito bom. Na questão número 6, nós temos aqui uma questão de termologia relacionando com potência, com resistor. Então, isso daqui, ó, é bem clássico. Isso aqui a FUVEST, por exemplo, adora. E a Unicamp também gosta, mas nem tanto, tá? Então veja que aqui em 2017, meu amigo, temos aqui um ano de vestibular um pouco mais denso em termos de conteúdo. Belezinha? Chegamos agora no ano de 2016 da Unicamp, segunda fase. Olha só o que caiu aqui, irmão. Vou te mostrar, quer ver? Olha que massa, ó. Primeira questão, para variar, quase sempre velocidade média cai, só que agora misturando com teorema da energia cinética, tão famosão para nós, né? Na questão do número 2, relacionamos aqui força elástica com força de atrito e, para variar também, uma questão com fórmula fornecida no enunciado. Questão feia, com fórmula que você não conhece, mas é só aplicar em geral. Tranquilo? Já na questão do número 3, uma outra questão com fórmula fornecida, se bem que isso aqui, força gravitacional, G, massa de um planeta, massa de um corpo pela distância ao quadrado entre os centros, é a fórmula conhecida da galera, né? E ele relaciona isso com o movimento circular, porque ele trata sobre a resultante centrípeta do movimento. Belezinha? Pinguim, boa, hein? Qual é a próxima? De novo, ó, caiu em 2017, tinha caído já em 2016, que intensidade de uma radiação é a potência dividido pela área. Legal? E essa área, se for de um círculo, é π raio ao quadrado, inclusive. E nesse caso, ele relacionou com a fórmula de quantidade de calor sensível. Isto foi a sua questão número 4. Na questão 5, uma questão já mais clássica, falando sobre termodinâmica, sobre gases ideais, o tal do PVT-Povotó, associando com vazão, que é volume por tempo, tá legal? E depois, no finalzinho, ele falava alguma coisa lá sobre a pressão hidrostática, ou seja, a pressão de uma coluna de um líquido, o famoso DGH. Bem, professor, e a última, pinguinzão, o que caiu lá? Ô, amigão, caiu quantidade de carga elétrica, uma questão meio enroladinha, de próton e nêutron, em que você teria que saber ali de Coulomb, belezinha? E ter noção de que a quantidade de carga é o número de partículas vezes a carga elementar. Só uma pequena noção, tá? Então esse foi o ano de 2016. Não teve, assim, tanta fórmula para usar como em 2017, mas um ano bem periclitante para o aluno resolver, tá bom? Chegamos ao ano de 2015 na Unicamp segunda fase. Vamos bora lá ver o que caiu nesse negócio. No item 1, moçada, na primeira questão, caiu o deslocamento vetorial pelo tempo, que é a chamada velocidade vetorial média, que não é muito comum da moçada estudar, tá? Já na outra parte da questão, nós tínhamos duas fórmulas fornecidas por eles, do movimento aleatório, movimento browniano. Ele explicava lá o que você tinha que fazer, tá? Já na questão do número 2, aquela famosa ΔS por ΔT, que geralmente está na questão 1 da Unicamp, mas aqui ficou para 2. E no item, na outra parte lá, usar o tal do MUV com a equação chamada do sorvetão. Questão simples, não tinha tanto problema não. Na questão do número 3, a parte aqui de trabalho, F de cosseno, que já tinha caído num outro ano aí. Intensidade de uma onda é potência por área, que legal, parece que esse negócio cai. E aqui a fórmula do nível de intensidade sonora, que é o N 10 log de I por I0 na base 10.
onde este I que está aqui é aquela intensidade lá, tá bom? Isso aqui é o que calcula o nível de intensidade sonora em decibel, tá? Você aprende isso lá na matéria de acústica. Muito bom. Na questão número 4, uma questão de assuntos mega conhecidos, que é energia potencial com o teorema do impulso, que é o impulso da força resultante, é a variação da quantidade de movimento. Vamos ver agora, Pinguim, essa questão 5, uma de termodinâmica, misturando com hidrostática, veja você, famosa equação de Clapeyron e a equação da pressão total de uma coluna de líquido, a pressão absoluta, né? Boa. Já na questão de número 6, pouco conteúdo, uma questão mais direta, falando sobre intensidade de corrente e também sobre potência elétrica. Então, entenda, nesse ano aqui da Unicamp, ao meu ver, não há, sim, um assunto que seja tão difícil, a não ser isso aqui, ó. Isso aqui, para o aluno lembrar, é o cão, né? E essa fórmula aqui, na verdade, ele forneceu. Belezinha? Espero que você tenha ido bem. Nós estamos aqui no ano de 2014 da sua Unicamp, segunda fase. Na primeira questão, nós tivemos, para variar, falando sobre velocidade escalar média com mV aqui no caso, tá? Já no item 2, tratando sobre composição dos movimentos, a Unicamp gosta desse assunto, hein? E também sobre pressão absoluta, misturando o movimento aqui com o trecho aqui de hidrostática, tá? Vamos ver o que a questão 3 cobrou nesse ano aí, ó. Trabalho F de cosseno, comprou rendimento, que é potência útil por potência total. Veja que trabalho costuma cair, veja que rendimento vira ou mexe, ele cai também. E aqui ele misturou com a parte de equilíbrio de rotação, com a parte de torque, de momento de força. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar. O momento de uma força é a força multiplicado pelo braço dela, né? Estática do corpo extenso, né, colega? Muito bom. Já na questão número 4, temos uma questão mais clássica com assuntos conhecidos, Clapeyron da termodinâmica, e também aqui a gente tem um sistema mecanicamente isolado, conservação da quantidade de movimento, não é? Tão batido na FUVEST isso daí. Na questão do número 5, velocidade linear, aceleração centrípeta e uma coisa que nem todo mundo estuda, mas tudo bem, foi fornecido, a energia potencial gravitacional quando a gravidade varia para corpos andando pelo espaço, né? Então isso aqui foi fornecido no enunciado sem muitos problemas. Vamos ver a questão de número 6. Em 2014, houve mais que 6 questões, né? Temos aqui rendimento a potência útil por total. De novo, percebe que caiu em 2 questões do mesmo assunto. Potência térmica, calor por tempo, ainda associando com velocidade de uma onda, o tal do V lambda F, tá? Na questão do número 7, essa prova é mais antiga, né? Temos aqui capacitores em série, não é comum cair esse assunto, tá? E ainda misturando com lentes esféricas a famosa equação de Gauss. Penguin, que prova longa! A questão número 8 e última, já relacionando segunda lei de Ohm, que calcula a resistência de um pedaço de fio, dependendo da resistividade, do comprimento e da área, e ainda com a magnetoimpedância. Pinguim, what the fuck is this? Tudo bem, cara, relaxa, leia o enunciado. Foi fornecida, essa fórmula estava lá apenas para você usar. Belezinha? Agora, se você está olhando para o negócio aqui, esse PDF que eu fiz, e falando, Jesus, quanta física, eu nunca vou aprender. Vai sim, já deve ter aprendido, mas pode aprender, se desenvolver muito mais. Baseie-se no estudo com problemas, com exercícios. Estude a teoria, mas cara, amiga, é treinando exercício que você desenvolve sua habilidade de decorar as fórmulas e também de resolver os problemas, separar os dados. É em cima de exercício, de treino, de problema que você aprende física. E para isso eu tenho lá a minha plataforma com listas e listas e listas separadas por nível para você se especializar nessa matéria e ó, fazer inveja para os seus amigos da classe. Isso é muito massa, tá bom? Vamos lá então em professorpinguim.com.br para você poder rebentar na física. Até mais!